Nós estamos de volta aqui, terça-feira, dia do seu direito, aqui no Falando Nisso, batendo um papo para a gente aprender bastante com o doutor Marcos Paganda, que é do Juizado Especial. Lembram que a gente sempre falava do Juizado Especial de Pequenas Causas? Saiu o nome Pequenas Causas porque as causas nunca são pequenas, como o doutor Marcos acabou de dizer. A gente já vai fazer sua perguntinha, mas antes eu tenho aquele toque, que o Falando Nisso e a Marabras estão sorteando agora em agosto móveis para sua sala. Para participar é mais do que fácil. Você vai ligar 9711-1313, aí digita a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e vai responder o seguinte: agosto foi o mês dos pais, né? Está sendo o mês dos pais. Porque o paizão merece ganhar prêmios da Marabras. A melhor resposta ganha uma super estante e aquela poltrona deliciosa para o papai relaxar. Você tem que ganhar, mas tem que participar. Boa sorte para você. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Bora lá, Luquinha. Vamos lá, tô com um caso interessante aqui, viu, Solange? Vou preservar o nome, tá? Tá. Diz que teve um problema com a autoescola. Estava fazendo aula e essa pessoa foi desacatada pelo instrutor, ao ponto do instrutor chamar para brigar. Diz que foi feio o negócio. Claro que a pessoa não ia continuar fazendo aula lá. Então pediu para quebrar o contrato. E diz que no contrato falava que não tinha que devolver nada caso quebrasse, mas como foi algo pessoal, eles devolveram metade do valor. Essa pessoa quer saber se eles não deveriam ter devolvido tudo para ela. Afinal, fez poucas aulas, não fez nem metade das aulas e foi desacatado. Bem, Luquinha, Solange, nesse caso há que se verificar o que efetivamente aconteceu lá no dia, né? Segundo ele, foi algo imputável, ou seja, a culpa foi desse preposto, ou seja, desse funcionário da autoescola. Se isso ficar provado, tinha que devolver tudo e digo mais, eventualmente pode ter aí também um dano moral por uma ofensa à honra. Aproveitando desculpa interromper, doutor Marcos, mas muitas vezes a gente vê nos contratos, né? Em caso de quebra de contrato, o valor não é devolvido. Ou, por exemplo, no shopping, não deixa objeto porque nós não nos responsabilizamos. Isso não se chama de contrato leonino, ou seja, que beneficia só uma das partes? Sim, é uma cláusula que nós julgamos abusiva, tendo em vista porque ela é contra a própria natureza do contrato. Você disse, por exemplo, que não se responsabiliza, isso acontece muito, principalmente em estacionamento. Sim. O estacionamento é justamente para cuidar da coisa. Então, essa cláusula nós afastamos e acaba tendo julgamento. Agora, não devolver a parte do contrato, precisa ver que tipo de contrato é e como ele foi rescindido. Aí é necessário fazer uma análise um pouco mais apurada. Ok, então, valendo lembrar que você pode procurar a OAB, Faculdade de Direito, Defensoria Pública, para poder tentar entender um pouquinho mais sobre o seu direito também, tá bom? Uma participação ao vivo, boa tarde. Boa tarde, Solange. Oi, linda, você quer deixar seu nome? Meu nome é Rose. Tudo bem, Rose? Tudo bem. Diga, meu amor. Então, assim, eu vou tentar resumir um pouco o meu problema, né? Sim. Eu comprei um terreno em Jacareí, né? E houve algumas vezes em que eu atrasei as prestações. E eles não deixam pagar nenhuma em atraso. Se tiver 2 em atraso, eu tenho que pagar as 2. Se tiver 3, eu pago 3. Eles não me fornecem o boleto. Mas se eu for na sede deles em São Paulo, aí eu posso pagar. Algumas vezes eu cheguei aí, porque eu não tinha o dinheiro das 3 e tinha medo de eles iniciarem com ação judicial, né? Então eu perdi de serviço e ia lá e pagava, né? A quantidade da, tipo, 2, Sim, né? sim. Agora, peraí, deixa ela completar, Pedrão. Você quer saber, assim, você continua em atraso se você está sendo... Agora eu consegui regularizar a situação, né? Graças a Deus eu consegui. Mas assim, eu queria saber se está certo o sistema deles, né? De obrigar eu a pagar 3 em atraso ou de ir em São Paulo, né? Pagar. Ok, então. Bem, Rose, Solange, nesse caso há também que se verificar o contrato. Algumas cláusulas são, como você disse, leoninas e elas podem ser afastadas, mas em princípio esse tipo de cláusula é válida desde que ela esteja bem expressa no contrato com uma linguagem que seja clara e precisa, porque a forma de pagamento as partes podem resolver como ela funciona. Okay. Agora, num contrato de adesão como é esse, qualquer dúvida é em favor do consumidor. Ok, bora lá, Lu. Muita gente reclamando de operadora de celular, né? Que triste, né? Que Aliás, a gente usa acho que muito, foi a né? primeira do ranking aí do Procon, triste, mais né? uma vez. Pois é, bom, a Ana comentou aqui que ela tinha um plano há 4 anos do controle, não vou falar qual que é a operadora, e pagava R$ 35,00 por mês. Ela cancelou esse plano depois de 4 anos e disse que continuou recebendo as contas. E quando ela entrou em contato com a operadora de celular, disse que o problema é que esse plano é de fidelidade de 1 ano. Só que ela já estava há 4 anos com o plano.
Então ela quer saber o que ela tem que fazer, porque ela, se não pagar esse tempo a mais, ela vai ter que pagar multa para eles. E ela já está 4 anos com eles. Nesse caso, superado o prazo de carência, que é de 1 ano, superado esse prazo, ela pode rescindir o contrato a qualquer tempo sem ter cobranças sucessivas. Só lembrando que a Anatel permite que sejam cobradas as despesas de 90 dias anteriores. Então, nesse caso, mesmo que demore 90 dias, ela pode cobrar, mas desde que ela tenha efetivamente usado o serviço. Agora, passou 1 ano, acabou a carência, já não tem mais que ficar pagando multa contratual. Deixa eu fazer uma pergunta como consumidor, antes do break, rapidinho, Pedrão. O contrato de fidelidade que nós fazemos com operadoras, enfim, qualquer coisa assim, não tem que ser uma via de mão dupla? Ou seja, funcionar o serviço para a gente funcionar no pagamento? Não tem que ser. Perfeito, porque você vai pagar um perfeito. serviço que não funciona? Isso que você intuitivamente está chamando de mão dupla, nós chamamos de equilíbrio do contrato. Sim. Há que se ter uma prestação e uma contraprestação, ou seja, esse equilíbrio do consumidor ter um pagamento, um ônus, mas a empresa também tem que ter a prestação de serviços adequada. Caso ela não preste esse serviço... Quebrou essa relação de equilíbrio, o consumidor não pode ser lesado. Pronto, explicou para mim. Adorei. Mas olha, como tem problema, né, gente? Tem. Infelizmente. Mas a gente conversar e tirar suas dúvidas no próximo bloco. E tem também um sonho de família para você viver aqui com a gente. Então fica aí. E começo a me lembrar do que ainda não me esqueci.